para gravar essa aqui. E é isso aí. Estamos já em gravação, tá bom? Ok. Lucimara, então eu vou fazer a introdução aqui naquele esquema que a gente conversou e já daqui a pouquinho já te passo a palavra e assim a gente já dá início no nosso podcast, beleza? Ótimo. Então tá. Embora pequena, porém selvagem, e que pode ser incrivelmente fria e variada, com glaciares, cachoeiras, vulcão e um fenômeno ainda mais incrível, que é a aurora boreal, são fenômenos que tornam a Islândia um lugar mágico e único. E é sobre luzes no céu, terras congeladas e viagens que será o nosso papo de hoje aqui na Rádio Outdoor. Eu sou o Newton Nogueira e eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, então, Lucimara, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar participar desse nosso podcast. Olá, Newton. Eu que agradeço aí o convite. Me sinto até lisonjeada contar um pouquinho das experiências. Super agradeço e bora lá, vamos falar da Islândia. Esse resumo rápido aí já fala um pouquinho, né? E a gente vai falar da Islândia e de um pouco de viagem também, porque assim, Com certeza. o propósito disso tudo é dar uma estimulada em quem ouve, quem escuta o nosso podcast ou acompanha lá também pelo YouTube, no Guia Outdoor, a se estimularem a viajar também. Eu tenho certeza que esse papo de hoje aqui vai deixar essa galera estimulada. Até porque, pra gente já começar esse bate-papo, eu preciso explicar como que a gente se conheceu, né? Que no caso tá sendo um pouco diferente do que costuma ser. Que geralmente as pessoas que entram no podcast aqui são pessoas que já tinham contato comigo em algum momento, ou que eu já tive o contato em algum outro momento, já eram amigos de carreira, pessoas que estavam em atividade, que a gente se trombou em algum momento. Mas você foi um caso que veio fazer uma atividade em uma das suas viagens, veio fazer sua atividade aqui no Aparados da Serra, e eu dei a sorte de te conduzir e te guiar na parte dos canyons aqui. E aí você contou sua história e isso ficou na minha cabeça como, meu, preciso muito que a Lucimara vá falar a história dela ali no podcast. Então, seja bem-vinda mais uma vez e se apresenta aí pra galera, o espaço é seu. Muito obrigada. Não sei quem que deu sorte, se foi você ou se fui eu, né? Mas muito bom, ótimo. Bom, eu sou a Lucimara, sou de São Paulo, sou casada, tenho 47 anos, sempre fui uma entusiasta de para viajar, para conhecer o mundo. E desde pequena eu tinha vontade de sair pelo mundo, tanto é que eu não sei de onde vinha essa vontade. Eu falava, mãe, eu quero conhecer Praga. E ela falava, de onde que essa Praga quer conhecer Praga? De onde que ela tirou isso, né? Mas toda a oportunidade que eu tive de viajar na adolescência, eu sempre fui criando oportunidades para fazer as coisas acontecerem. Mas me dediquei aí em determinado momento, fiz um curso de guia de turismo profissional, sou guia profissional, queria abrir uma agência quando eu tinha meus 20 anos, 18 para 19, nessa época, assim, queria abrir minha agência em Porto Seguro, que na época era o auge, mas acabou que eu me dediquei aí ao mundo corporativo, fiquei 20 anos me dedicando à área comercial numa grande multinacional, e chegou um momento da minha vida que eu falei, olha, eu acho que é o momento de eu explorar o mundo, realizar meus desejos, não vou esperar chegar à aposentadoria, como a maioria das pessoas pensam, quando eu me aposentar eu faço. Eu falei, não, eu não vou esperar esse momento, é agora, né? Tive a oportunidade de ter uma licença não remunerada na empresa que eu trabalhava e fiquei um ano fora do país, fui morar na Inglaterra e aí começaram as oportunidades de vivências novas e tudo aderente à minha vontade de vida, e aí que as coisas começaram a acontecer e eu comecei a viajar. Mas foram 20 anos de muita dedicação, muito corporativo, para eu poder realmente fazer uma pausa e começar a viajar e me dedicar mais a esse mundo do turismo, da descoberta, das viagens sozinha. Eu fiz muitas viagens sozinha, então foi a partir desse momento que tudo começou os desdobramentos até que eu cheguei no Ártico, né? Então, tem muita história para contar. Então, Olha, a gente precisa.
elencar aí e montar uma linha do tempo para a gente começar a nossa conversa, porque tem muita história. Mas, e é isso que a gente quer. Que maravilha, sabe? Até porque o que eu sempre me pego pensando é que tudo tem um start, tem um porquê, tem algo que vai te ligar aquela chama para você tomar uma atitude, para fazer uma escolha, para iniciar o seu processo. Então, no seu caso, você trabalhou por 20 anos numa grande multinacional, saiu de um núcleo que é muito exigente psicologicamente, Sim, né? Porque é um trabalho de grande responsabilidade e com certeza você deve ter tido um start que te falou assim, meu, vou ligar o botão do F aqui e vou mundo afora. Eu queria saber, e a galera provavelmente que vai estar escutando isso também gostaria muito de saber, qual foi a chave que acionou esse seu interesse em largar tudo para poder desbravar o mundo? essa virada, né? Qual foi o pulo do gato? Aham. Na realidade, eu sempre tive muita vontade de viajar, mas vinha sempre aquela frustração de estar num ambiente corporativo e só ter 20 dias de férias e você não poder ficar muito tempo fora, conhecendo, desbravando. E isso, com o passar do tempo, começou a me desgastar muito. E em 2012 eu passei por um processo com meu marido um tanto quanto difícil, ele teve câncer, então várias coisas ao mesmo tempo que você começa a repensar a sua vida, você começa a repensar o tempo que a gente tem aqui para usufruir de todo tempo mesmo que a gente tem, né? Eu gosto muito de filosofia, eu brinco que Sêneca falava que a vida não é curta. Nós é quem não sabemos aproveitar o nosso tempo, né? Então, assim, eu comecei a repensar muitas atitudes, o que que eu estava fazendo com o meu tempo de vida. Eu não tenho filhos, e muito tempo imersa no escritório. Eu falei, olha, não é mais isso que eu quero para minha vida, eu vou mudar e eu vou dar uma virada de chave agora. E aí foi difícil, né? Você se posicionar depois de tanto tempo numa empresa se dedicando, tem uma carreira e tudo mais, para você falar, não, basta, né? Muitas pessoas falaram que eu estava louca, mas eu acho que foi uma das atitudes mais acertadas assim que eu tive ao longo da vida, porque a experiência de vida que uma viagem te traz, né? Quando você abre sua mente, quando você expande, nunca mais você volta a ser o que você era. Então, eu tive a oportunidade de ficar um ano fora quando eu estava na empresa, passando por esse momento turbulento. Eu pedi uma licença não remunerada, fiquei esse período fora na Inglaterra, e a partir daí, quando eu voltei para o Brasil e que eu voltei à minha rotina ali na roda do ratinho, que você está ali no dia a dia, naquele ambiente de cobrança, pressão e tudo mais, eu comecei a repensar e eu não conseguia mais me adaptar. Foi muito difícil voltar ao ritmo de vida que eu tinha, e aí eu fiquei mais 3, 4 anos praticamente. Falei, não, não é mais o que eu quero para minha vida. O tempo está aí, agora eu tenho condições e eu posso fazer. E foi aí que veio o start. Eu falei, é agora, é o momento. E eu tenho muita sorte de ter um parceiro do meu lado aí que me apoia nas minhas escolhas. Então, boa parte das minhas viagens eu fiz sozinha. Meu marido, ele não me acompanhou, então ele até brinca, né? Ele fala que eu sou egoísta, porque às vezes a gente está em algum lugar, eu falo, putz, eu conheço, já fui, já fiz. Ele, você é egoístinha, você já fez, né? São escolhas de vida, e ele respeita, e eu acho isso muito legal, é importante ressaltar, porque eu tive a sorte de poder realmente vivenciar as minhas escolhas. Então, é isso também que alimenta. E essa curiosidade de novas culturas, um aprendizado novo, eu tenho sede de conhecimento. Isso também me alimenta a minha alma. Eu preciso, eu tenho essa necessidade. Não é que eu não sou uma turista, eu sou uma viajante. Eu Hum, gosto realmente de viajar, de conhecer, de vivenciar aquela história, cultura e tudo mais. Então, isso realmente faz com que você olhe o mundo de uma forma diferente, né? Tem lugares que você fala, meu Deus, as pessoas precisam conhecer, né? E que nem é tão divulgado, não é aquele turismo meio que do dia a dia que as pessoas sempre falam, que almejam conhecer, mas é uhum. completamente, sabe, encantador. Então,
eu comecei a viajar e tudo isso me seduziu demais e eu não pretendo parar tão cedo. Mas e uma vez que abre essa porta, esse portal, fica difícil mesmo a gente querer parar, né? Sim, A viagem é algo que é incrivelmente transformador. E sim, eu achei muito legal a sua história quando você me contou a respeito disso, essa virada de chave, sair do mundo corporativo. Isso é realmente incrível e é audacioso e corajoso, né? Porque não são todas as pessoas que têm esse pique, sim. essa coragem. Porém, eu ainda acho mais corajoso quem não faz isso. Que a única certeza que a gente tem é que um dia vai morrer, meu. E aí É, você vai deixar todos os seus sonhos e vontades por uma questão de status, de um emprego, de um cargo bom, de uma, sim, de uma conta mais gordinha ali, né? De ser para exato. esperar se possivelmente você vai fazer isso ou não quando Um dia, aposentar. né? É, e aí vai dar com Exato. dor na Ainda mais coluna. ainda mais assim, eu sou de São Paulo. São Paulo é um centro ali, sabe, borbulhando. As pessoas são extremamente ambiciosas, elas querem cada vez mais, né? Então, Hum. você é medido pelo sucesso, pelo carro que você tem, o apartamento, o tamanho do apartamento, qual região você mora. E você, quando está imerso nesse meio, abrir mão de tudo isso para você se sente até um pouco marginalizado, né? Como se você estivesse nadando contra, né, a corrente, né? Aham. Então, fica ali um processo bem. Você tem que ter muita convicção mesmo das suas escolhas, e não é nem a questão de praticar desapego, porque muito pelo contrário, você vai ter um ganho assim, sabe, incrível, né, em termos de conhecimento, de vivência, e é o que eu falo, toda oportunidade que você tem, essa questão, até recentemente saiu um estudo, né, que a questão como você consegue experienciar melhor, você vai investir seu dinheiro onde? Num carro, numa casa, que esse tipo de experiência, esse tipo de emoção, ela não perdura muito tempo, né? Uhum. Você, quando compra um carro zero, é legal, você vai lá, tira esse carro, investe hoje 300 mil num carro, um puta carro, beleza, mas até quanto tempo vai durar essa experiência da conquista, né? É. E você, quando investe 50 mil numa viagem animal, essa viagem vai perdurar, essa experiência, essa emoção que tudo isso gerou, vai perdurar a vida inteira, né? Enquanto você tiver memória ali ativa, você vai lembrar de cheiros, você vai lembrar de gosto, a sua memória límbica está ali, ó, ativa, você vai lembrar das experiências que você vivenciou, que isso ninguém te tira, né? Então, isso é incrível, o desdobramento disso é incrível. Então, quando você puder, eu sempre tive essa escolha, se eu posso fazer uma opção de, ou entre uma experiência mesmo, onde eu vou estar imersa e vivenciar sensações ou investir em algo material, eu estou muito indo para o lado das experiências, das emoções, porque isso realmente é o que a gente leva dessa vida. Né? Eu acredito Maravilha. muito nisso. A gente veio aqui para experienciar, porque a matéria em si, cara, legal, a gente acumula, mas e, É, né? Então, bora exatamente. viver. Bora viver. E isso encaixa certinho no que eu ia te perguntar na sequência aqui, que é a respeito de, pô, toda viagem, ela não importa como você faça. Há vários tipos de viajantes, né? Aqui no podcast mesmo, a gente já gravou com uma galera, alguns amigos que eu tenho próximos aqui, por exemplo, que foram para Patagônia de bicicleta, era para passar Show. 2 meses, ficaram anos viajando de bike, escalaram Aconcagua. Outros que viajam, por exemplo, o Lucas Silveira, que é um grande amigo meu, viaja com uma câmera na mão trabalhando com uma equipe de filmagem e eles fazem os trabalhos em ambientes naturais, né? Outras pessoas, como eu e a minha esposa, a Dai, a gente já fez viagens também morando numa barraca por 6 meses, dormindo dentro de um Corsa. Então a viagem são os viajantes, né? Aí é Uhum. preciso estar preparado para ser mesmo que você vá viajar, fazer uma viagem de luxo, que você vai ter que se deslocar para algum lugar, é cansativo, é exaustivo, você vai ter que pegar voo, então é se desprender também dessa questão do apego ao conforto, sair da zona de conforto, né? Exatamente. E aí entra na questão que eu quero te perguntar. Desses anos, entre essas viagens, provavelmente teve coisas que te marcaram. Eu quero que você elenque
as coisas que mais te marcaram ao longo desses anos nas suas viagens. Tá. É, é até difícil separar, né? Quando as pessoas me perguntam, nossa, qual lugar você gosta mais, né? De todos que você já viveu aí, de todas essas experiências, porque foram 40 países já, né? Meu Deus, Então eu eu fico tenho que falar um assim, negócio, sabe, meu? É que, antes de mais nada, acho que deve ter um monte de gente que tá que nem eu quando escuta uma pessoa falando, ah, já viajei por 40 países. No budismo diz que você não pode ter inveja, não pode julgar, né? Mas eu tô morrendo de inveja disparado aqui, tô com inveja a monstro. Mas ah, desculpa, eu continua. falo. Não, eu falo, eu me sinto realmente uma privilegiada, porque são poucas pessoas mesmo, né, que se Uhum, desafiam e que têm até esse interesse em viver essa experiência, porque foi o que você falou, tem perrengue, tem dificuldade, a gente fala, nossa, quanto dinheiro você já gastou nisso tudo, né? Mas eu não trocaria todo o investimento que eu fiz uhum, em mim, nas minhas vivências, por ter esse dinheiro de volta e poder materializar numa casa ou coisa do tipo. E assim, que bom, eu tenho minha casa, tenho meu carro e pude viver tudo isso, né? sim, Mas fica até difícil elencar quais são os países que eu mais gostei, quais são as experiências que mais marcaram, porque cada país tem a sua beleza, tem a sua cultura, tem a sua comida ali maravilhosa. Eu tenho os meus top 5 aí que eu sou apaixonada. vamos lá. Eu gosto muito dos países nórdicos porque eu gosto muito dessa questão da segurança, de tudo funcionando certinho, bonitinho. Eu me identifico, eu gosto bastante. Bem Então, quando eu similar ao penso Brasil, em. assim, né? É bem parecido. Mas o Brasil é um país É um incrível baita também, país. A né? gente zoa, mas é um Mas baita a país. gente brinca, mas é um país incrível. Mas eu gosto muito dos países nórdicos, por exemplo, quando eu penso em Noruega, Finlândia, a própria Islândia é um país incrível. Gosto muito da Espanha, quando Uhum, eu penso assim em países tipo Espanha, Itália, que se assemelham mais à nossa cultura, né? Queira ou não, a gente tem uma influência gigante uhum, desses caras, né? Mas é muito enriquecedor você chegar e ver ali uma vilinha que está ali desde trocentos anos ali antes de Cristo e um negócio ali sobrevivendo ao tempo, né? E você vê todos que vieram antes vivenciaram inúmeras dificuldades e o negócio tá ali, né, inteiro, uhum. sólido, e para contar a história mesmo, né? Então, putz, Turquia é um país incrível, incrível. Eu não conheço muito a Ásia, eu quero me dedicar agora, esses próximos meses, a fazer alguns roteiros, porque eu quero conhecer um pouco mais aí de Ásia. Mas quando eu penso em Europa, eu fiz quase tudo praticamente. Que maravilha, hein? Quase tudo. Então, Turquia, Grécia, Malta, cara, são lugares ali Mediterrâneo, quando você pensa, incríveis, maravilhosos, que você chega de uma beleza assim que eu falo, todo mundo deveria um dia se permitir isso, né? E o grande lance disso tudo, quando você tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, o ano retrasado eu fui para Sicília, eu fiz a volta inteira na ilha, fiquei um mês explorando a ilha. Eu tenho amigos que estão lá e a gente vê tudo o que está acontecendo hoje no mundo, essa questão da temperatura mudando, todos os nossos hábitos, é uma questão também que a gente precisa repensar. Tem uma amiga que está na Sicília tentando sair de lá, o aeroporto pegou fogo, não está conseguindo. Então você vê que o quão traumático está sendo todo esse processo, né, dessa questão da natureza, né, passando por todo esse processo de transformação por conta dos nossos hábitos, né? Então, isso eu sempre estou sempre vivenciando nas minhas viagens, valorizando, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter todos esses recursos disponíveis, né? Por exemplo, quando eu estive na Sicília, tem um vulcão lá, por exemplo, que vira e mexe está em erupção. A gente não sabe até quando vai ser uma área de fácil acesso que permita que o turismo ali seja ainda vivenciado, né? Então é uma coisa também que eu tenho muito respeito também pelos lugares por onde eu passo, tá? Mas fica até difícil elencar todos os que mais marcaram, assim, mas recentemente eu tive no Chile, fiz Chile e Bolívia, eu fiquei assim encantada com tanta beleza, uma natureza assim
impressionante, que mexeu bastante comigo. É um lugar que eu quero voltar em breve. Olha, esses países aqui também, a gente se dedica bastante aqui, na medida do nosso possível, dentro do nosso Uhum. alcance, nos países andinos aqui, América do Sul, América Central também. Tem países e Bolívia, com certeza. Bolívia foi minha primeira viagem internacional. Eu Ó, que nunca legal, já fui ali no já top, fui hein? salar de uni, foi um negócio Nossa. incrível porque eu não tive essa cultura dentro da minha casa de estimular viagens, né? A gente teve outro tipo de cultura, criado no interior, uma Uhum. questão assim, era um outro papo, trabalhar, ou trabalha na família com a agricultura lá e depois você vai se aposentar e ficar de boa lá no seu ranchinho, lá no fundo da fazenda, do sítio, da roça, ou então você ia trabalhar numa empresa, chão de fábrica e virar é, e subindo de cargo, era mais ou menos a cultura de uma cidade de interior de São Paulo, uma cidade pequena, da onde que eu vim, Uhum. Pindamonhangaba. E Então, aí, legal. e aí isso é maravilhoso. E eu imagino o quanto é difícil para você elencar cada um dos lugares ou o que mais marca, mas eu lembro de uma frase de um filme chamado, é um filme documental, né, chamado 180 graus, que já inicia a introdução do filme dizendo: uma viagem às vezes traz respostas das quais você ainda nem tinha pensado na pergunta. Então, é, não importa o tipo de viagem, você sempre vai voltar, vai se enriquecer, vai te Sim, melhorar como pessoa, como ser, né? E aí é transformador. Cada viagem que a gente faz é transformadora, né? Porém, um dos principais tópicos nossos aqui já entra direto nos países nórdicos, para ser mais específico no que a gente estava conversando antes sobre Islândia, Ártico e onde que fica essa região. Você consegue uhum. dizer para a galera assim um pouco sobre a Islândia, onde que fica isso e o que que é o Ártico, onde que está localizado esse local? Tá. A Islândia é uma ilha, né, que faz parte aí da composição do Ártico. Quando você pensa em Ártico, você tem Alasca, Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, Groenlândia e Islândia, né? Acho que eu já tinha falado, inclusive. Então, quando você pensa em toda essa parte do globo, todo o círculo ali ártico, né, que está, eu sou péssima com números, mas tem ali o grau e tudo mais, Uhum. longitude, latitude, toda essa questão. Então, toda essa questão do Ártico, eu cheguei a ter essa vontade de ir para o Ártico, conhecer, por conta de aurora boreal, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a entrar nos sites, começar a entender um pouco mais e buscar informações, eu cheguei primeiro na Islândia, porque sempre foi um país que eu tinha vontade de conhecer por conta da diversidade, foi o que você até colocou ali no resumo, é um país que resume ali diversas. É, tem uma diversidade muito grande, né? Você tem cachoeira, vulcão, geyser, você tem muitas coisas ali à disposição numa única ilha. E quando você pensa em Islândia, você pensa, nossa, como que foi essa formação, né? Na Islândia tem um museu de lava que eles contam a história da Islândia, como que a Islândia se formou. Quando você começa a ouvir toda a história, você fala, nossa, é uma ilha assim meio que quase que improvável, né? Porque ela está entre duas placas, ela está entre duas placas tectônicas. Então, a formação da Islândia, essa questão das lavas formarem ali a ilha e ela foi ampliando, né, com o passar do tempo, vários anos para ter essa formação, né? É, tudo isso fez com que se tornasse um lugar assim meio que, nossa, como foi possível, né? Então, diante desse cenário, de toda essa diversidade, criou-se ali a ilha e ela está em plena expansão. Inclusive, neste momento que nós estamos falando aqui, gravando, tem um vulcão que erupcionou já faz 10 dias praticamente. Então, está em plena erupção ali e é muito próximo da capital. A Islândia é um país que tem, se eu não me engano, são 103 mil é, metros quadrados, tá? 15% da ilha é gelo, né? Então, neve e gelo.
a boa parte da população vive ali em Reykjavik, que é a capital da Islândia. Então, quando você pensa no volume de habitantes, é uma ilha de 345 mil habitantes, tá? E 2/3 da população vive ali na capital próximo e o restante nas beiradas, digamos assim, Uhum. né? Então, é um país extremamente interessante, né? Para quem gosta desse tipo de viagem, né? Muita natureza, muita diversidade, ali, por incrível que pareça, é um dos países assim que mais me chama a atenção de todos que eu já visitei, porque tem uma diversidade gigantesca ali de essa questão do poder da natureza, né? Você está numa estrada, de repente vem ventos ali fortíssimos, as estradas são fechadas, você precisa parar e não seguir com a viagem, dependendo da época do ano, né? Então, quando você pensa no poder da natureza, ali você vê, sabe, o poder se Uhum. fazendo presente o tempo inteiro, porque muda muito, a temperatura muda drasticamente, essa questão do tempo é muito rápido, né? Então, você está na estrada, de repente está um céu lindo, maravilhoso, um sol incrível, de repente você passou uma montanha ali, já fechou o tempo, já vem um vento que é incrível, a mudança de tempo, chuva forte, muda tudo muito rápido, né? Então eu brinco que eu falo que é um país bem temperamental. A ilha é bem temperamental. A Islândia é um lugar assim incrível, onde tudo muda e você está bem ali no meio ali, né, entre Groenlândia, Noruega, você está bem ali, né, uma ilha, então você tem vento do norte, então tem uma série de interferências, né, que passam ali, curva de vento e tudo mais, que eu não sou profunda conhecedora de geografia nem nada, mas ali é um lugar incrível e a gente está num ponto ali de muita eu brinco, né? Você quer conhecer a agressividade da natureza, vá para a Islândia em alguns momentos, Olha. que é impressionante. E aí eu até brinco, eu falo, nossos vikings, eles eram bem audaciosos mesmo, né? Porque os caras chegaram ali, né, com os barquinhos, tudo, e saíam desbravando tudo, é uma coisa impressionante. Porque você está ali no meio do nada, né? No meio do nada. Mas é É. incrível, incrível. O que você me fez lembrar agora até que uma das séries que eu mais curti e que eu mais curto, a gente assistiu toda ela aqui, foi um pesar quando acabou a série até, inclusive, os Vikings. Os E, a, vikings. e aí o Flock, ele chega na Iceland. E aí ele chega numa cachoeira muito linda ali, e ele fica de frente com aquilo e fica impressionado com a beleza do lugar e acaba virando a terra prometida dele ali. Sim, Tratava-se então da Islândia. é. E E aí, essa cachoeira é linda. A Islândia ela é cenário para diversos filmes, né? Quando a gente pega a lista de todos os filmes que uhum, já foram gravados ali, é incrível, porque você tem cenário para diversas situações, né? Guerra, é tudo. Você tem campos de lava, você tem cachoeiras infindáveis, você tem neve. Quando é inverno, as montanhas todas branquinhas, fica tudo branco, é impressionante, é lindo. Então, até mesmo essa questão das 4 estações, né? Você tem Islândias distintas, né? Porque no inverno você vê uma Islândia toda branquinha, no verão você vê uma Islândia toda verde, né? Você fala, nossa, como pode, né? O mesmo lugar, aí você vê no inverno as cachoeiras congeladas, no verão você vê o volume de água nas cachoeiras, porque são milhões de cachoeiras, sabe? São muitas cachoeiras, uma mais linda que a outra, assim, sabe? É incrível, incrível. E é um país que vive praticamente de pesca, alumínio e turismo, né? Então, tem muito a se explorar ali ainda. Eu penso que o turismo está crescendo muito, né? Na Islândia. Você vê novos voos de novas partes, né?
de continentes distintos, tendo voos diretos já para a Islândia. Então, cada vez que você volta, eu já fui 6 vezes para a Islândia. Então, toda vez que eu vou, eu vejo novas construções, você vê a rede hoteleira expandindo assim de forma massiva, né? Uhum, Então, é um destino que está bem em alta, porque chama muita atenção. Você tem uma gama assim de lugares, né, muito distintos num único lugar. Você uhum. tem muita diferença de lugares num único país, né? Então chama muita atenção. Tem muito a ser explorado, sim. Que maravilha. Isso já acaba entrando na pergunta que eu ia fazer antes até do que torna a Islândia um lugar especial. Então você já resumiu aí basicamente essa diversidade que ela tem. E em meio a toda essa diversidade também as belezas ímpares que ela possui. E aí fica uma dúvida para quem ouve assim, que você acabou de dizer que já foi 6 vezes para a Islândia. Tem gente que nunca Sim. nem. Eu fui conhecer a Islândia, ver que a Islândia seria um lugar interessante e assistindo Vikings e apareceu, eu fui Vikings. pesquisar e falei, meu, isso aqui tá no meu livrinho de lista de desejo, uma hora eu tenho que ir pra esse pico. Aham. E aí você já É, foi 6 vezes, mas todas as vezes você foi como turista, como viajante, vamos lá colocar desse jeito, ou foi de uma outra forma? Como que você tá. foi a primeira vez e quais foram as vezes que você foi tocando frente de novo Uhum. a esse destino? Tá. Como eu cheguei na Islândia, né? Eu queria muito ver a aurora boreal, comecei a pesquisar e eu cheguei num caçador de aurora boreal. O cara é brasileiro, é de Curitiba, o nome dele é Marco Broto, e eu cheguei na agência do Marco Broto. E fui no primeiro destino, assim, para ver a aurora, porque você consegue ver a aurora de todo o Ártico, né? Você consegue ver Canadá, Uhum. Alasca, Groenlândia, todo o Ártico você tem visão de aurora boreal. E aí eu falei, putz, eu quero ver, e primeiro que eu fui foi Islândia. E já me apaixonei de cara, assim, né? Fui como cliente do Marco, né? E fiquei encantada com o lugar. Eu falei, meu Deus, como que pode uma ilha, um país ter uma diversidade tão grande assim, né? Quando você pensa o volume de atividades que você consegue fazer na ilha e mais ainda ter a oportunidade de ver uma aurora boreal é incrível. É incrível. E foi aí que eu cheguei na Islândia, pesquisando, porque eu queria ir muito para um lugar que eu pudesse ver a aurora boreal. E foi nessa primeira viagem que eu fui, conheci o Marco e vi uma das auroras assim mais lindas da vida. Foi uma viagem assim muito legal, assim, com um grupo muito legal. Eu tinha também uma certa resistência de viajar com grupos, porque eu estava aí mandarilha sozinha pelo mundo, né? Eu falei, putz, eu vou num grupo, puta, será que vai ser legal isso? Mas, cara, foi uma viagem incrível, incrível, onde saí com vários amigos, histórias incríveis, com lembranças, assim, memórias maravilhosas, né, de um país único mesmo. E foi aí que tudo começou. E eu falei, putz, mas a primeira viagem que eu fiz só o sul da ilha. Então, eu falei, ainda tem o norte. E aí você via as fotos, você via as imagens e falava, nossa, eu preciso conhecer esse lugar todo, né? E aí surgiu uma oportunidade para fazer a volta na ilha toda, né? E eu falei, putz, eu vou fazer. E aí eu fui, fiz a ilha toda de novo, no ano seguinte, praticamente. E aí surgiu uma oportunidade. Antes disso, eu fiz outra viagem com o Marco, fui para Svalbard, coisa que também pouquíssimas pessoas conhecem. É uma ilha que pertence à Dinamarca, tá? Então tá ali a última ilha, chegando no Polo Norte, praticamente. Agora eu tô até confusa se é Dinamarca ou Noruega, mas é Dinamarca. E não, Noruega, Dinamarca, Ilhas Faro, é que eu fui agora também. Eu sempre confundo Dinamarca e Noruega ali, mas não. Svalbard pertence à Noruega e Ilhas Faroe pertence à Dinamarca. E aí eu fui para Svalbard, que eu falava assim, nossa, Svalbard está no fim do mundo, último aeroporto para chegar na capota ali do Polo Norte mesmo, onde não tem aeroporto oficial para turismo mesmo, né?
só desembarque de pesquisadores e tudo mais que vão para o Polo Norte. E aí eu falei, gente, esse cara vai para Svalbard, o que que tem em Svalbard, né? É um lugar que tem mais urso polar do que pessoas. As pessoas andam de rifle na cidade, você chega no mercado, as pessoas estão de rifle. Eu falei, meu Deus, que doideira, né? Mas eu vou nessa, né? E fui, foi uma viagem assim também impressionante, um lugar incrível. Tem um campo de futebol gigante. Quando você chega assim na cidade, você vê um campo de futebol, você fala, meu Deus, que doideira, né? E as pessoas nem imaginam onde fica Svalbard, mas é interessante que lá nesse lugar tem um banco de sementes que é bem conhecido, as pessoas comentam que se der um problema aí generalizado no planeta Terra, eles mantêm esse banco, que fica num bunker mesmo, onde você consegue manter e dar continuidade e fazer um reflorestamento e colocar todas essas sementes novamente para florescer. Então é bem interessante, mas é um lugar incrível, maravilhoso. Não vi ursos polares nessa Hum, viagem, né? Mas tem expedições específicas para ver os ursos, porque são épocas, são determinados momentos, né? uhum. E aí, depois dessa viagem de Svalbard, eu fui novamente para a Islândia e eu sempre admirei muito o trabalho do Marco, um profissional muito competente, muito sério, que trabalha muito com essa questão da segurança dos passageiros e tudo mais. E eu falei, olha, eu preciso trabalhar, vamos fazer uma parceria, eu quero ser parte do seu time de Aí bateu o staff. espírito guia. Aí eu falei, olha, é o momento. Eu falei, olha, o curso de guia que foi feito lá atrás teve um motivo, né? Aham. Aí eu falei, eu quero trabalhar com você, vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar junto, né? E ele falou, olha, ótimo, vamos fazer um teste. E aí surgiu a oportunidade para eu fazer parte do staff dele e fui e já fiz outras viagens com ele também. Então, sempre que tem oportunidade, a gente faz as viagens juntos. Tanto é que ele já lançou agora, já tem todo um calendário para essa temporada, porque a aurora boreal você consegue ver a aurora de setembro a março, né? Abril praticamente. Então, agora a gente já embarca dia 28 de agosto para a primeira expedição dessa segunda temporada de 2023 e a gente vai fazer a ilha inteira, Olha Islândia aí. inteira, né? Serão 12 dias, a gente vai fazer todo o anel que eles falam, né? Que é o ring ali, que tem todo. Você passa por todas as cidades ali ao redor, nas bordas, né? Uhum. Então é bem interessante. E a gente está na torcida para ver se a gente consegue pegar o vulcão que está em erupção ainda ativo, né? Vamos ver se a gente dá essa sorte. É a mãe natureza, né? A É, gente não pode garantir nada. O ano passado, um outro vulcão estava em erupção. 10 dias antes da gente embarcar, e depois que a gente embarcou, a gente, quando fez o voo de helicóptero, só pegou as fumacinhas mesmo, não deu para ver as lavas, mas é um desejo também ver aí um vulcão, né, em plena atividade, né? é como Deve ser se muito emocionante, só imagino como se já não se bastasse uma aurora boreal, ainda tem vulcões, né? ainda tem cachoeira. E aí você disse que tem a parte norte, a parte sul e tem como fazer todo o contorno, que é o que vocês fazem. Hoje você faz acompanhando como guia staff ali junto nesses grupos. Porém, assim, às vezes tem pessoas que podem querer saber melhor, mais detalhado, o que seria uma aurora boreal. Porque, assim, eu tenho as minhas dúvidas. Eu já vi algumas situações, assim, de vídeos, alguma coisa, mas nunca vi aprofundado. O que é Uhum. esse fenômeno aurora boreal? Então, esse fenômeno, quando você pensa nas explosões solares que existem e o Sol emite uma quantidade de gases ali nessas explosões, quando esses gases entram na atmosfera da Terra, gera esse fenômeno, né? Então, tem toda essa questão, tem vários desenhos, a NASA também tem algumas fotos ilustrativas bem interessantes, onde quando tem uma explosão solar que gera esse volume de gases nessa explosão, quando esses gases entram em contato com a atmosfera da Terra, é que tem esse efeito luminoso e gera essas cores verde, pink, e cada um tem uma visibilidade, cada um enxerga
com uma certa intensidade. Tem crianças que chegam até ver cor azul, né? Coisa que o adulto não enxerga azul, né? E tem alguns mitos, tem algumas lendas aí por trás, porque é muito interessante essa questão da aurora boreal, né? Por isso que eu falo, o Marco, ele é um cara realmente dedicado, estudioso, ele se dedica muito, faz muitos anos que ele se encantou também pelo fenômeno e resolveu se dedicar a isso. A agência é 100% dedicada à aurora boreal, então é um cara que é muito voltado para os estudos, essa questão dos gráficos, acompanhar uma explosão solar, quanto tempo isso vai repercutir aqui, né, essa questão do tempo, espaço. Então, ele, inclusive, ele está sempre muito imerso nessa questão dos físicos, pessoal que realmente é dedicado a estudar o fenômeno. Então, quando você olha para o céu e vê todo aquele movimento daquelas luzes, e ela se movimenta, ela dança, é incrível. Depende muito da intensidade da explosão que teve, o volume de gases que chegou em contato com a Terra, e você precisa ter escuridão, né, para você ver a aurora, tem que ter escuridão, o céu tem que estar limpo, você tem que ter os buracos onde você consiga enxergar, né, essa luminosidade, porque se tem muita nuvem, ela acontece acima das nuvens. Então, se tem muitas nuvens no céu, você não tem uma visibilidade de aurora, tanto é que a gente fala, o Marco é caçador de aurora. Não sei se você já ouviu falar, várias pessoas falam, mas eu já fui para a Noruega, para Tronso, que é a capital da aurora, e não vi a aurora, porque não é tão simples ver uma aurora, né? Você precisa ter toda essa questão das condições climáticas, você precisa ter conhecimento de quais são os lugares que você realmente vai ter essa visibilidade melhor, né? Porque muitas vezes você pode ver uma nuvem ali no céu se movimentando e você, se você não conhece o fenômeno, você vai achar que aquilo não é uma aurora. Se não for uma intensidade tão forte, tão grande, onde você tenha bastante luminosidade e veja ali verde, uma cor mais rosa, você olha aquilo e você não tem. Será que aquilo é aurora? E aí, quando você começa a entender, quando você tem todas as explicações necessárias e você olha para o céu e você tem ele dando todo o direcionamento do que é, explicando todo o efeito, todo o que é o fenômeno, você começa a prestar atenção e você tem uma visão diferente do que é a aurora e realmente tem os momentos em que a gente sai para caçar e ele é incansável nessa questão da caçada mesmo, para achar o melhor lugar, a melhor intensidade, enquanto ele não consegue mostrar uma aurora boreal ali bonita para a galera ver, ele não sossega, né? Então a gente já chegou a sair do hotel tipo 10 da noite e voltar às 4 da madrugada, caçando, se deslocando, rodando 200, 300 quilômetros até chegar num ponto que ele pudesse realmente mostrar com clareza o que é uma aurora boreal, né? E ele já fez mais de 124 expedições. Minto, a gente vai fazer as 124 agora. E em todas as expedições dele, ele conseguiu mostrar a aurora boreal. Então, ele tem 100% de aproveitamento nas viagens dele. Então, é um cara realmente que tem muito conhecimento na área, se dedica muito e tem todo um trabalho, um esforço aí para mostrar para o pessoal que realmente está indo em busca dessa experiência, né? Então, é um profundo conhecedor aí do tema, tá? Então, isso vale super a pena também, porque você tentar caçar a aurora boreal sozinho e fazer uma viagem dessa sozinho, por que que eu não quis fazer sozinha? Porque o risco de não ver o fenômeno é gigante, né? É gigante, porque você precisa ter escuridão, então você tem que se afastar do centro urbano ali, você tem que pegar a estrada e ir para lugares mais afastados para você ver. Dá para ver na cidade, dependendo da intensidade, a gente já viu do hotel a aurora queimando no céu, coisa mais linda do mundo, né? Mas depende muito da intensidade, se teve explosões solares mais fortes, menos fortes, como que está essa questão? Porque a aurora tem o ano inteiro. O Sol está o tempo inteiro com as explosões ali acontecendo, e esses gases chegam até a nossa atmosfera. A gente não vê a aurora o ano inteiro por conta da escuridão, né? Então a gente só tem escuridão mesmo para ver a aurora entre setembro e abril, praticamente.
tá? Maravilha. Respondi? Respondo Esclareci um pouquinho muito, da muito, minha. muito. Com certeza. E aí entra naquela questão que você já tava, citou aí até. Justifica até o valor do investimento. Porque, assim, tem pessoas que acham que vão economizar, de repente, para sair, para fazer um passeio desse, e acabam vão gastar dobrado. Porque se vai sozinho, não vai conseguir encontrar. Não é uma viagem que tem um valor muito barato para você pegar um voo daqui. Você vai ter que fazer alguma conexão, Sim, provavelmente. Então, sai mais. O barato sai caro. Então, o barato sai caro, é nesse isso. quesito, você pegar um especialista, uma empresa que entenda do assunto, pessoas que são competentes naquilo que estão se propondo a fazer, justifica todo e qualquer investimento que você vai fazer para um deslocamento desse tipo, né? Sim, faz toda a diferença. E é o que eu sempre falo, né? A Islândia, ela te oferece muitas opções. A aurora boreal é uma delas. Então, Uhum, quando você pensa em ver a aurora, é muito legal a Islândia. Eu gosto muito da Islândia, como gosto muito também dos outros países que é possível ver. Mas na Islândia, a quantidade de atividades que você consegue fazer ao longo do dia é infinitamente maior, né? Então, você consegue reunir ali num único destino muitas atrações, muitas atividades que muitas vezes quando você pensa, vamos supor, eu vou para a Noruega no inverno ver a aurora, você tem algumas viagens, tem alguns pontos interessantes, sim, claro, mas é diferente de uma Islândia que consegue concentrar muitas atividades num único destino, tá? uhum, Esse é um perfeito. ponto diferenciado da Islândia. Ela tem aí essas vantagens. Deu. Pena, pra mim, pena que é tão longe. Podia ser mais um pouquinho mais perto aqui pra gente, né? Facilitar, né? Pegar um voo da Azul, da TAM aqui e já Sim, chegar, né? 1 hora e meia, tipo São chega ali Paulo. de gol. E as pessoas também tem muitas pessoas me perguntam assim, mas é muito frio? É frio, sim, vai ser frio, mas é o que eu falo, né? Não existe roupa inadequada que não possa, a roupa adequada para a ocasião adequada, né? Então, assim, Uhum, é uma questão de estar com a roupa certa no lugar certo. Você não precisa estar com milhões de roupas. Não, são as camadas, a gente sempre orienta o que tipo de roupa usar, como compor realmente as camadas para não passar frio. Porque se você estiver bem vestido, não tem problema algum, você não vai ser sofrido, você vai ficar a madrugada inteira lá caçando a aurora, no conforto de um ônibus, super confortável e tal, mas quando você desce do ônibus, realmente está frio, mas se você uhum. estiver bem protegido, não é nenhum tipo de perrengue. Porque eu já Sim. vi algumas reportagens do tipo assim, nossa, ver a aurora boreal é o maior perrengue do universo, sabe? Ah, Super difícil chegar no lugar, super difícil ter acesso, super difícil ter que passar por montanhas de neve. Não tem nada disso, aham. Isso sabe? quando você tá com Tem, uma empresa que não te sim, oferece o que está exato. proposto, né? Exatamente. Então, assim, é, é super factível ver a aurora boreal. Uhum. Tem super indico, o Marco Broto realmente é um especialista no assunto quando fala em aurora, a agência dele é bem especializada mesmo. E todas as viagens que eu fiz com ele, sempre muito foco assim, na segurança, na qualidade da entrega. Então, isso é muito legal também. Você está com um profissional que tem muita responsabilidade com o público ali, né? Então, Maravilha. quando você pensa em pessoas, isso é fundamental, ainda mais num lugar totalmente inóspito, que não é tão fácil chegar num centro urbano, né? Uhum. Então, a gente roda muitos quilômetros e se afasta muito dos centros urbanos, né? Sim. Mas vale super a pena. Mas isso é perfeito. Porque, assim, agora eu fazendo uma analogia com a região aqui de Aparados da Serra, às vezes a gente acha tri complicado, fala assim, nossa, meu, tem que ver se vai chover ou não pra fazer a trilha de dentro do canyon, né? Mas Uhum. a gente já tá aqui, já também é um ecossistema, assim, muito intimidador, né? Você entrar num canyon também, Nossa. você pode ficar preso, né? Já aconteceu de pessoas ficarem presas. Inclusive, tem vídeo no nosso canal, no Guia Outdoor lá, rodar pra baixo Uhum. dentro dos vídeos, vai ver um vídeo que a gente fez um resgate, 45 Olha pessoas, só. todas ilesas, só por uma questão de que o rio subiu repentinamente, não acontece com frequência, mas pode acontecer e quando acontece a gente tem equipes especializadas para resgatar. Né? A Islândia Uhum. provavelmente tem equipes super especializadas, mas entra naquilo. Você entrou com uma agência que é conhecedora, que entende, que estuda, que se dedica àquilo, tem pouquíssimas possibilidades de dar alguma coisa errada. Inclusive, de todas as expedições,
todas as vezes o Marco, ele e vocês conseguiram ter sucesso na expedição. Mas aí a gente vai deixar depois aqui, na hora de fazer os agradecimentos, até inclusive a gente já está quase encaminhando para os finalmente, e aí você vai deixar Passa lá, rápido. passa rápido, passa rápido, eu falei para você, é 2 palitos, a gente já está quase 1 hora conversando aqui, então daqui a pouquinho a gente já vai deixar um espaço, você vai deixar suas redes sociais ali, como que as pessoas te encontram para tirar dúvida, para de repente acessar ali o Caçador de Aurora. Mas antes disso, eu gostaria que você fizesse o que eu gostaria de ouvir um dia, né? É que se para estimular outras pessoas. Então, assim, a primeira coisa é se viajar vale a pena. E o que que você aprendeu com suas viagens e qual a dica que você deixa para quem está escutando a gente? Tá, show. Viajar vale muito a pena, né? É sempre um aprendizado, aprendizado de respeito com o planeta no qual a gente vive, toda essa diversidade, todos os recursos que a gente tem disponível, né? Como a gente conduz tudo isso no nosso dia a dia é importante. Eu acho que cada vez mais as pessoas devem sim investir nelas mesmas, né? De viajar, conhecer, desbravar, porque é muito enriquecedor quando você visita um local, até mesmo que você, o brasileiro ele tem por hábito não valorizar muito o que é nosso, né? O nosso território, o nosso espaço. Eu já viajei muito pelo Brasil. Eu fiz inúmeras viagens pelo Brasil para eu depois começar a ir para fora. Primeira viagem que fui para fora foi para os Estados Unidos, explorei bastante também. Meu marido adora os Estados Unidos. Eu já sou mais a vivência na Europa. Eu gosto mais, me identifico mais. Mas não existe o melhor ou o pior, né? Mas até mesmo o Brasil tem lugares incríveis, maravilhosos. A gente precisa realmente, eu acho que onde o Brasil ele fica um pouco ainda devendo e tem muito ainda para desenvolver é essa questão da logística, como você se desloca, você sempre depende de um voo, a gente não tem um trem que te leve em 2 horas para um outro local com tanta facilidade, né? Mas o Brasil tem lugares incríveis, maravilhosos. Eu mesmo agora tive a oportunidade, quando eu te conheci, de conhecer uma região ali dos cânions que eu não fazia ideia do quão maravilhosa é, né? Então, é um lugar que realmente é teoricamente novo, mas que precisa ser melhor trabalhado, melhor explorado, ter uma divulgação, né, com mais ênfase mesmo, para as pessoas se conectarem, porque é tão incrível quando você tem a oportunidade de se conectar com a natureza, ver a importância disso tudo na sua vida, né? Eu tive uma situação específica nessa viagem, quando eu falei, meu Deus, o que que é isso? É um ciclone vindo em direção do carro? Assim, a força de uma nuvem vindo assim e envolvendo toda a região, você fala, gente, é impressionante. Então, acho que tudo é aprendizado, né? Você tem que respeitar o lugar onde você vive, tem que ter gratidão, inclusive, a gente vive num país absurdamente lindo, com uma diversidade incrível também. Quando você fala na Europa, eu sou brasileira, o pessoal fala, nossa, Brasil, que lindo, que incrível, mas as pessoas ainda ficam na memória delas só a questão da floresta amazônica, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, são poucos lugares ainda que são divulgados, e a gente tem lugares maravilhosos aqui no nosso país, e que precisa ser melhor divulgados, né? Trabalhado mais essa questão e a questão da gestão também dos lugares, né? O turismo no Brasil precisa ser, precisa ter um investimento maior para ter um cuidado maior de quem vem e quem busca por esse conhecimento, né? Vale muito a pena investir em viagem. Vale muito a pena. O conhecimento que você ganha, as pessoas que você conhece, sempre novas conexões. Toda viagem que eu faço, eu agrego uma pessoa nova na minha vida, né? É sempre uma conexão nova, onde você aprende, onde tem uma troca, onde tem é, todo um processo de evolução, né? Eu brinco que você não, nada é por acaso, você não conhece as pessoas em vão, então você sempre está formando ali uma rede, né? É uma teia de novas amizades, de experiências, de vivências, e que isso é para a vida, né? Então, vale muito a pena investir em viagem, vale muito a pena conhecer um destino novo, vale muito a pena porque tudo isso te engrandece,
né? Você passa a respeitar mais esse planeta lindo, maravilhoso que a gente vive, né? Sempre é um aprendizado, então eu olho para toda essa experiência que eu tenho com muito respeito, com muita seriedade, porque poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Então, as que têm, eu acho que tem que realmente respeitar e ter muita gratidão por ter essa oportunidade mesmo, porque é incrível e é um planeta assim ímpar. Não existe nenhum planeta igual ao nosso, né? Existem planetas lindos, maravilhosos por aí na nossa galáxia, mas igual ao nosso não existe, né? Então, tem até um piloto da NASA, né? Um piloto não, um astrônomo da NASA, né? Que ele fez algumas fotos do planeta Terra e ele colocou algumas frases do tipo: somos nós quem criamos as barreiras, porque do alto não existem as barreiras. É ali aquele globo lindo, maravilhoso, azul, que parece um oásis, né? Então, a gente cria as barreiras, né? Então, muitas pessoas falam para mim: nossa, mas eu preciso de muito dinheiro para fazer isso que você faz. Não, você não precisa de muito dinheiro. É só você acreditar, investir em você, se planejar e ir para cima, né? E sempre vai ter um ganho, sempre é produtivo. É, como eu já falei, as pessoas que você conhece e agrega na sua vida, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, eu realmente sou uma defensora aí, master de viagens, e o mundo é muito lindo e eu não conheço nem metade do que eu gostaria ainda. Tem muita coisa para viver, muita coisa para viver. Maravilha, maravilha. E, meu, matou, matou. Isso é incrível, o tanto que a gente aprende com a viagem. E você falou uma coisa muito legal que vai ficar como dica pra galera. Você não precisa ter tanto poder aquisitivo para viajar. Se você tem vontade, já é um primeiro passo. Né? Você pode viajar como mochileiro, você pode fazer work Uhum, exchange, trabalhar em lugares em troca de sim, hospedagem, você pode ser voluntário, você pode juntar uma grana, se preparar, né? Porque se preparar para viajar daqui 2, 3 anos, faz um CDB, faz um investimento ali, vai colocando um pouquinho todo mês, vai pagando sua viagenzinha ali no cartão. Então, assim, sim, tem que querer mesmo. Primeiro passo, sim. né? Então É. ficou. Eu acho, E essas de perrengue, de mochilona nas costas e só vai, são as que trazem mais, mais experiências, mais emoções até, sabe? eu Vale que o muito diga. a pena. Eu já vivi todas as etapas, mochila nas costas, já viajei 30 dias com uma mochila, lavando roupa toda semana nos Uhum, lugares que eu parava. Já fiz viagens que eu realmente pude viver de uma forma mais tranquila, com conforto. Então, a gente só se joga, a gente coloca ali, eu quero isso. Então, se quer, tem que planejar aí, muito né? bom, muito bom. Então tá, galera, fica a dica aí pra todo mundo que tem vontade de viajar, não tem muita coragem, fica com medo aí colocando barreiras. Não põe barreira não, põe vontade e põe atitude, né? É E isso. pra gente iniciar, já assim, iniciar agora a nossa finalização, eu quero deixar o espaço pra você, Lucimara, passar todas as suas redes sociais, como que te encontra, igual a gente vai colocar depois no descritivo, tanto do podcast aqui no Spotify, quanto no descritivo que fica lá no YouTube, no canal Gui Outdoor também, tá? Mas o Show. espaço é seu agora para poder deixar os seus contatos, dizer como que as pessoas conseguem te acionar aí, tirar as dúvidas e de repente daqui a pouco tá fazendo a conexão com vocês aí para fazer uma visita para conhecer a aurora boreal, a Islândia, enfim. O espaço é seu. É isso aí. Maravilha, obrigada. Bom, quem quiser tirar dúvidas, dicas, até porque tem muitas mulheres que têm medo de viajar sozinha, né? E eu fiz muitas viagens sozinha, então tenho dicas sim para mulheres viajando sozinha. Podem me acionar através do próprio Instagram, meu perfil é Lulis Cabral, né? E se quiserem conhecer um pouco mais, falar um pouco mais sobre a aurora boreal, eu super indico a agência do Marco Broto, que é Marco Broto underline Aurora Boreal. É, super indico mesmo, muito profissionalismo para quem quiser fazer uma viagem, se quiser tirar alguma dúvida também, falar comigo antes, estou à total disposição. Bom, agradecer a oportunidade de trocar essa ideia com você, né, Newton? Porque você aí, profundo conhecedor, eu tive a sorte
né, que não existem coincidências, mas foi a sorte de passar contigo aí na região que é maravilhosa aí dos canyons, e muito aprendizado também, muito aprendizado, uma vivência maravilhosa, eu fiquei realmente encantada com a região. E é um prazer estar aqui, muito bom, uma conexão muito boa, tá vendo? Uma viagem totalmente despretensiosa que eu fui fazer, estava com meu marido num roteiro totalmente diferente, e acabei caindo na região e falei, não posso passar essa oportunidade, bora fazer uma trilha, né? Muito bom. É isso aí, é isso aí. É sobre isso, a gente não pode deixar as oportunidades passarem, né? Se existe a vontade, você está diante ali de uma oportunidade, só vai, né? isso aí. Só vai, Assina né? embaixo total. Vou te agradecer também aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar do nosso podcast. Agradecer as pessoas que nos acompanham, que estão nos ouvindo aí, ficaram até agora. Agradecer todo mundo que tem acompanhado. A gente tem recebido uns feedback muito legais a respeito desse nosso podcast aqui, desse humilde programinha. Então, assim, Legal. quem tá escutando aí e não se inscreveu ainda nos nossos canais lá no YouTube e aqui na Spotify, é, considera dar uma assinadinha pra gente, não custa nada e já dá um incentivo nesse trampo que a gente faz, né? Então, para quem ficou até agora, mais uma vez o nosso muito obrigado e até a próxima.